me chamo Silvia. Eu sou a Elaine. E eu sou o Bruno. E nós estamos na Caminhada Podcast. Tire as suas sandálias e venha para este momento santo, onde nós vamos meditar a palavra do Evangelho. E a palavra deste domingo está em São Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 até o 20. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bom, o evangelho de hoje é praticamente o mesmo evangelho do domingo passado, né? Sim. Só que semana passada era João, né? Na visão de João. Aqui vamos estar vendo na visão de Marcos. O interessante do evangelista Marcos, que ele é um evangelho mais curto que os outros evangelhos sinóticos, que Mateus e Lucas. E a gente vê Jesus já começando a trabalhar no reino de Deus. Você não vê como João falando, contando uma história, né? No princípio era o verbo, ou em Mateus, que parece a genealogia de Cristo, ou em Lucas, que parece a genealogia de Maria. Então, a gente vai ver em Marcos que ele já é direto ao ponto. Ele já vai direto na missão de Cristo, ali naquela época, na comunidade ali da Galileia. E como podemos ver também já nessa primeira parte aqui, do 14 ao 15, João foi preso e Jesus já fala, né? Completou-se o tempo completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Aí que é o interessante, o reino de Deus está próximo. Que reino de Deus que é esse? A gente voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento, no livro de Samuel, acho que, se não me engano, o primeiro ou segundo capítulo, eu não vou recordar agora, que eu li esses dias, mas não recordo. O povo, alguns anciãos, vão chegar a Samuel e vai falar assim, ó, nós não queremos mais juízes, mas nós queremos que nós sejamos governados por reis igual aos outros povos. E Samuel fica meio triste, fica meio chateado com isso e vai consultar a Deus e pergunta: o povo está querendo um rei aqui na terra, não quer mais que o Senhor tome conta, conduza esse povo. E Samuel até dá, né, a opinião dele, fala que não concorda, né? E Deus fala para ele, ó, o povo está contra mim, não é contra você. Dê um rei para eles. A partir daí, a gente vê que Deus sai da jogada, sai do reinado até então, porque você vê Juízes, era Deus governando o povo. Então não tinha moeda, não tinha dinheiro. Como que o povo fazia? Cada um plantava alguma coisa e trocava em si. As pessoas tinham a sensibilidade de olhar para o outro, não, porque lá está passando necessidade, então eu vou dar um pouco do meu para o outro e assim por diante. E eles viviam em harmonia com isso. Então esse é um exemplo de reinado de Deus. Uhum. Então quando tira Deus do centro e coloca o homem, acontece toda essa calamidade que aconteceu até a vinda de Cristo. Então, quando Cristo fala, o reino de Deus está próximo, por quê? Ele vem implantar o reino de Deus. Ele quer uma cultura como aquela de Juízes, onde que todo mundo possa dividir, todo mundo tenha. Não é socialismo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não é política aqui, não é política.
É um modo de viver diferente, onde a gente vê a necessidade do próximo, a gente ajuda com o próximo, os próximos nos ajudam e a gente vive em harmonia. Por quê? Jesus batia muito forte com os fariseus que para você poder ser puro, você tinha que pagar. Sim. E com isso, para que o reino de Deus comece a ser implantado aqui na terra, ele precisa de ajuda. Daí ele começa a chamar os seus apóstolos. É assim que Marcos passa isso pra gente. E o legal, que você começa a ver, né? Jesus vai passando. E vai passando, vai falando, ó, Simão, vamos, anda. André. Primeiro André, né? Que depois. Daí vai lá para João, Tiago, opa, vamos andar. E eles abandonam tudo e vão. Como esse chamado era forte, né? Eu imagino como isso devia tocar profundamente na alma, né? Era o chamado que seduzia. Sim. E uma Né? coisa que a gente falou da semana passada, né? Pensando aqui que é o mesmo evangelho, por uma visão diferente. A gente falou muito na semana passada, e se você não prestou atenção, se você ainda não viu a meditação da palavra da semana passada, volta aí. Não sei se você tá no YouTube ou se você tá no Spotify, né? A gente tem aí já 12 encontros anteriores a esse, e toda semana a gente traz aí uma meditação diferente, sobre né? são visões diferentes, né? Tentando trazer esse evangelho para o mundo de hoje. E na semana passada a gente falou muito dos amigos, né? Da intimidade, do quanto Jesus escolheu essas pessoas para estar próximo dele. E daí eu queria colocar aí duas visões. A primeira é que não diz nesse evangelho, mas Pedro tinha tido uma noite muito difícil, né? Ele não tinha pescado nada. E nesse momento, quando Jesus passa pela vida dele, ele tem uma abundância. Esse reino de Deus que o Bruno acabou de falar transforma a vida de Pedro, né? E ele segue a Jesus porque ele percebeu o quanto que esse chamado seduz e o quanto é bom estar ao lado do mestre, né? E o outro lugar que eu queria comparar com a semana passada é que nós falamos muito do quanto os nossos amigos, as pessoas próximas, nos influenciam, né? Eu sou a média das 5 pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu ando com pessoas santas, eu serei muito próximo de ser santo. E se eu ando com pessoas mundanas, eu serei muito próximo de ser mundano. É aquilo que Paulo fala, né? Más companhias corrompem bons costumes. O contrário é verdadeiro. Sim. E daí, quando a gente pensa, né, lá em Juízes, por que o povo, né, já que você levantou essa hipótese, por que o povo queria tanto um rei? Porque todos os povos tinham reis, né? E o povo de Deus não tinha. O povo de Deus era comandado por Deus. Só que daí, assim, olhando todo mundo, eu quero ser igual a todo mundo. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Aquele ditado, né? Então, só que daí você se lasca. Aí que tá o problema, né? A gente muitas vezes compara. Hoje em rede social isso é clássico, né? As pessoas colocam só flores na vida. Sim. Né? Daí você fala, poxa, mas aquela pessoa tá. Nossa, olha o que ela tem. E eu aqui olhando, olho pro meu em volta e falo, nossa, muitas vezes que miséria, né? Então a gente tem que ter um olhar atento a isso, porque a gente não pode pôr a nossa régua com a régua do nosso vizinho, do nosso próximo. Eu gosto muito de me comparar a mim mesma. Sim. Como que eu tava ontem? Como que eu Sim. tava um ano atrás? Né? Porque o meu passo... esses dias a Helena me fez refletir muito sobre isso. Ela falava assim, mamãe, por que você anda tão rápido? Só que eu não tava andando rápido. Só que a minha perna é o dobro do tamanho dela. Uhum. Né? Então, olha a percepção de uma criança. E daí isso vale para mim, para você, para o outro. Sim. Né? A minha caminhada, a minha experiência me leva a um lugar diferente. Porque eu já passei por aquele buraco, então eu desvio dele com maior facilidade. Porque eu tenho uma perna maior, então eu ando mais rápido porque eu tenho essa vantagem. Sim. E quando eu começo a me comparar com o outro, quando eu começo a
a ter esse mundo, essa intimidade com aquilo que não é tão próspero, com aquilo que não é tão divino, né? Eu vou decaindo. Sim. A vibração vai sendo diminuída, né? Aí começa a aparecer as depressões da vida, porque eu vi no Instagram que o meu vizinho tá feliz e eu não. Sim. E um ditado, né, que a gente hoje não pode ficar triste. Se você tem uma tristeza, é depressão. É, exatamente. Se você não tiver a ditadura da alegria, da felicidade, da prosperidade, você tá fora do mundo, né? É aquilo que eu preguei hoje no grupo de oração, né? Se você não tiver com a paz de Deus em você, esquece. Então, e daí é exatamente essa paz que Pedro achou quando ele falou assim: deixe o seu barco e siga-me, que você será pescador de homens. Nesse trechinho aqui dá pra gente aprofundar um pouco mais. Hoje estava lendo Santa Teresinha e ela falou assim: imagine Jesus chegando a Pedro e fala: e aí, Pedro, tem alguns peixes? E Pedro tivesse meia dúzia de peixe. O que vocês acham que aconteceria? Tá bom aqui, pra que eu vou? Não. Eles iam comer e Jesus seguiu o caminho deles. E ia ser feliz. Mas, a partir do momento que eles passaram a noite inteira, não pegaram o peixe, e Jesus fala: ó, tem peixe aí? Não temos. Ficamos a noite inteira. Então, joga a rede lá no outro lugar. Jesus fez com que eles catassem tanto peixe, que ele fala assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tanto peixe assim? No The Chosen era para pagar uma dívida. Tá? Isso aí não é uma verdade de fé. Não era isso. Sim. Eles viram: meu, o que eu vou fazer com tanto peixe? Isso mostra que Jesus já estava falando para Pedro: tá vendo essa quantidade de peixe que você pescou? É a quantidade de pessoas que você vai trazer para o reino de Deus. É esse o seu legado a partir de agora. Aqui eu estou ensinando a pegar peixes. Estou dando uma alegoria de peixes. Mas no seu dia a dia vai ser homens. Não, e a provisão, né? Porque Pedro deixa a esposa e a sogra doente. Então, aí, assim, mais um fato. Não fala de esposa de Pedro no Evangelho. Então, Só não, no The Chosen. Só no The Chosen, para não, ter um mas contexto. fala da sogra. Fala da sogra. Da Mas esposa não não. fala da esposa. Não tem esposa de Pedro. Não, mas fala da sogra. Da sogra. Pode ser viúvo? Pode ser viúvo. Pode ser viúvo. Em nenhum momento fala da esposa de Pedro no Evangelho. Eu prefiro acreditar que é porque as mulheres e as crianças não eram contadas. Porque senão, se a sogra não fosse importante, porque a sogra não seria atribuída a Pedro. Não, mas não é questão assim da sogra ser importante, não. É para dizer que tinha uma pessoa passando mal e foi curado e começou a servir. Entendeu? Mas ele podia ser viúvo, não teve filhos. Naquela época, não ter filhos era como fosse uma maldição, entre aspas. Mas sempre a gente... por isso que assim, a gente tem que tomar cuidado com o The Chosen. Por mais que ele fale da palavra de Deus, fale do Evangelho, mas nem tudo aquilo que está falando é. Um fato interessante do The Chosen que é assim, mesmo ele tendo a esposa, na visão deles... Pedro ia para a missão, mas sempre estava voltando em casa. Ora, Pedro voltava para casa, para a família, e ora a família ia na missão com Pedro. Tá? Então, isso é importante da família. Jesus não privou, baseado no The Chosen, de viver a família. Sim, e exatamente quando você olha para o Evangelho, por isso que eu falo que eu acho que aí é uma visão muito patriarcal da Bíblia, que foi escrita por homens e numa época que mulheres não tinham valor nenhum. Porque eles sempre voltam para Canaã e sempre voltam para a casa de Pedro. Sim. Né? Então, para mim, isso faz muito... Quando falo da sogra de Pedro, para mim, é automático pensar que ele tinha uma esposa. Quando assim. volta para Canaã, porque ele tem uma família. Mas, independente disso, né? Quando você tem uma pescaria muito grande, você deixa ali e vende esses peixes e salga esses peixes, eles não foram perdidos, né? Não, Jesus não. nunca vai fazer você perder nada. Não. Essa provisão diz para quem está ficando: olha, eu estou indo, mas você está segura, você está provida. E é nesse olhar que eu quero
colocar Chegando, essa... sim. Lá no The Chosen colocou que era para dívida. Mas se a gente não pensar numa dívida, a gente pode pensar que essa quantidade de peixe, que foi excedente, que foi jamais vista, manteve a família de Pedro sem que ele precisasse pescar. É, de Pedro e de João, né? Do Né? pai de João, do Zebedeu. Sim, Que ali era tudo... era Sócios. todo mundo sócio. É. E Então, não pode falar. Pode não, falar. então, quando a gente pensa, né, se nós assumirmos o nosso chamado, que a nossa caminhada é essa, não Sim. é? Quando a gente fala que, Senhor, eis-me aqui, a gente nunca vai deixar de ser suprido. Não, A gente precisa fazer a nossa parte. não, de jeito Mas nenhum. ele sempre vai fazer algo que está além daquilo que nós poderíamos fazer. Sim, sim. Agora que falando um pouco da Bíblia, por mais que eu entenda que é estilo patriarcal do texto, mas aqui a Bíblia fala da revelação do Filho de Deus, tá? A gente tem que... senão a gente vai falar muito que a Bíblia é muito machista demais. Não. Por mais que a gente pense que seja, mas não. Mas na verdade, toda a revelação, todo o texto é para revelar o Cristo e o reino de Deus. Eu Ele é não o acho. centro, né? De O verdade, foco. eu não acho que seja machista, porque ele vem trazendo as mulheres ao centro, as mulheres à Sim, mesa. sim. Não, mas, né? assim, Mas porque você falou assim, é patriarcal. patriarcal, as pessoas podem entender, entendeu? É o Não, entendimento. sim, Deixar claro para mas, não... mas é uma Bíblia escrita por homens Sim. numa época. Mulheres também. Ruth, Esther. verdade, Esther. Esther. Né? Então, Magnífica. mas são histórias de mulheres, ou história de Maria, enfim. Sim. Mas nessa época as mulheres não eram nem letradas. A gente está falando aí de 5 mil anos, de 4 mil anos, de 3 mil anos, aonde a mulher realmente não tinha essa importância. E a gente tem que contextualizar isso para que as pessoas também não fiquem, porque tem que mudar. Não tem que Não tem mudar. que mudar nada, não. Porque na época que isso foi escrito, era assim. E outra, foi escrito para o povo judeu. Fato. E a cultura deles É a não cultura mudou deles e a muito forma de lá pra deles. cá. Então, só que, por isso que é importante, quando muitos torcem o nariz aí, quando falar a Bíblia tem que ser interpretada segundo a luz da igreja. Por quê? A igreja organizou os livros. Então, se ela organizou, ela teve o Espírito Santo nela para dizer, esse livro você coloca, esse não, esse você coloca nessa sequência, esse não. Agora, fala para mim, a gente pegar a Bíblia, que nem do dia a dia aqui, e, por exemplo, pegar esse versículo 15 do capítulo 1. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Meu Deus do céu, já faz 2000 anos que esse reino está próximo e não chega. Se a gente interpretar o nosso bem-querer. Fala, mas caramba, que reino de Deus, que onde está que está próximo e não chega? Mas aqui, o reino de Deus está próximo quando? Quando a gente faz a vontade do Pai e comunhão com as pessoas que estão à nossa volta. Sim. A gente faz com que o reino de Deus desça. Aconteça na nossa vida, não é? Exatamente. Se a gente ficar esperando o reino de Deus igual eles estavam politicamente, esperando lá, esquece. Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Só que eu vivo o reino de Deus na minha vida. Sim. Né? Eu sou a palavra viva que mostra pra você, olha, ele acontece. E ele acontece a cada dia. Sim. Esses dias a gente estava fazendo uma campanha desde setembro, né? E chegou ali nos 45 do segundo tempo, a gente falou, não vai dar certo. E daí eu falei, calma. Entramos em oração, começamos a pedir a multiplicação e ela aconteceu. Hoje eu olhando pela ela, assim, a multiplicação dos pães e dos peixes, olha aqui, ó. Sim. Isso é viver a palavra, né? Eu não fico só em casa rezando e pedindo para cair no meu colo. Eu faço a minha parte. Sim. Ele não ressuscitou Lázaro? Ele tirou a pedra? Não. Então, eu tiro a minha pedrinha todos os dias. Eu vou lá, Senhor, e ainda peço, Senhor, me mostra qual é a pedra que eu tenho que tirar hoje. Ele tira a minha pedra, ele me mostra a pedra, eu vou lá, tiro a pedra, ele faz um milagre. E assim, é bênção em cima de bênção, é milagre em cima de milagre. Até o dia que eu não pesco, acontece. Porque daí é naquela noite escura, é naquela tempestade que eu vou olhar e falar,
Aonde eu desviei? É. Me mostra. E você vê como é a vida da gente na questão, tanto na presença de Deus como no nosso dia a dia, é um caminhar de criança. A gente vive tropeçando, caindo, quando está começando a andar. Sim. É um caminhar de criança. Então é importante que quando a gente cai, a gente levanta, dá aquele sorriso lindo que criança dá, né? E vai embora. Continua andando. Continua andando. Mas a gente começa a ver que Jesus começa a formar o seu grupo já para que venha o reino de Deus. E aí o interessante, se a gente, o padre até comentou comigo sobre isso um pouco antes de eu começar a fazer a pregação hoje, o padre falou assim, a gente tem que ver que assim como Jesus chamou os apóstolos naquela época, ele chama cada um de nós a cada dia. Ele está passando a nossa frente, olhando para nós e fala, vem, vem. O tempo todo. O tempo todo. Vem. E ele quer que a gente participe também dessa pesca milagrosa, para que a gente possa ver e falar, não, meu Deus do céu, quantas maravilhas o Senhor vem fazendo na minha vida, e eu tenho que fazer com que isso também chegue às outras pessoas, para que elas tenham essa experiência, e aí sim, elas possam, junto, um pouquinho de cada um, formar o reino de Deus. Uma frase muito interessante que eu achava que era até do nosso santo Papa João Paulo II, mas eu fui ver que quem falou essa frase foi Moisés, que somos estrangeiros em terras... Não, somos peregrinos em terras estrangeiras. Né? Se a gente pôr isso na nossa mente, como na nossa vida, como caminhar na nossa vida, a gente vai ver que tudo que temos aqui não é nosso, não é nada, não é nosso. Esse copo aqui não é meu. Estou passando, uso, né? Depois outra pessoa vai usar, se não quebrar, passar. E aí, aquela meditação que eu falei, se você tem uma vida, uma intimidade com Deus, você escuta o chamado dele, participa dos milagres que ele faz na sua vida, através dele e para ele, você, quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e fala, meu Deus, quanta coisa que Deus me proporcionou na minha vida que eu nunca imaginei ter. Agora, o contrário, imagine o contrário. Você começou a ser adepto a algumas ideias que você achava que eram corretas, que eram certas, segundo a sua percepção. Quando você chega lá na frente, você olha para trás e fala, o que eu produzi? O que eu fiz na minha vida? Quantas vezes escutei o Senhor me chamando e eu ignorei porque eu achava que bastava eu ser feliz e olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém te acompanhando, não tem nada. Fala, meu, tenho casa, tenho carro, tenho dinheiro, tenho tudo, mas não tenho nada, sou pobre. Não, isso se você tiver casa, dinheiro e tudo, né? Porque Sim. a história do filho pródigo é bem pior. Sim, mas o filho pródigo Ele volta, acaba... né? Então, mas ele acaba comendo a comida dos porcos. É, lavagem. E quando ele tá comendo a comida do porco, ele fala assim, na casa do meu pai, até os empregados têm pão fresco. Tem comida melhor. Né? Então, é assim, é muito interessante a gente entender que independente de onde você esteja neste momento, se você está escutando esse podcast, é o Espírito Santo falando com você, levanta, volta para a casa do seu pai. Você vai ganhar um anel no dedo, você vai ganhar a melhor roupa, você vai ganhar uma festa, porque Jesus passa chamando e ele mesmo diz que ele vai fazer uma festa, né? Quem é que acha o dinheiro que está perdido e não faz uma festa? Quem é que acha a ovelha que está perdida e não faz uma festa? E nós estamos aqui exatamente para isso, para chamar cada um de vocês. Para festa. Né? Para festa. Para sua festa. Para sua festa. Para sua festa. Para sua festa. Né? Para o seu retorno. Diga-se de passagem. É. Exatamente por isso. Sim. Porque o mundo convida. Né? É muito gostoso, é muito prazeroso. Como que você usou a palavra aqui? Sedutor. Você tem um prazer imediato. Exato. Prazer imediato. E daí, se você vai, né, nesse primeiro prazer, daqui a pouco
vem o segundo convite, vem o terceiro convite, a sua frequência vai baixando, vai diminuindo, você vai perdendo a face de Cristo, A referência, né? A referência do de que é Deus. bom, porque é normal. É o que eu tô aqui falando que é um livro escrito na época que mulheres não escreviam. Você fala, não, mas a gente precisa... Por quê? Porque hoje tá todo mundo deturpando tudo. Só que se eu for levar o que o mundo diz ao pé da letra, né, eu vou destruir tudo. Até mesmo eu mesmo acabo me destruindo, porque eu vou ver que eu também tô errado. Sim. Se for pensar desse jeito, sim. Agora, se eu me basear no que Jesus disse, hoje eu falei para Elaine, é muito mais fácil eu pensar no bem e no mal. Jesus foi a única pessoa que caminhou 100% no bem. E é por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, você não sabe o que fazer? Começa a olhar como Jesus fez e faz igual. Exatamente. Né? E se você tiver dúvida, pensa, eu gostaria que fizesse comigo. Isso tá correto? Ah, mas eu vou sonegar o imposto porque o governo não me dá. Cara, é a sua obrigação pagar o imposto, paga o imposto. Dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Ah, mas a fulana não conversa comigo, eu não vou conversar com ela. Larga a sua oferta, vai até o seu irmão e reconcilia com ele. Se ele não quiser, você chama uma testemunha. Se não quiser, chama a igreja. E se não quiser, sacode a poeira e vai embora. Apartai-vos da face do mal e ele fugirás de vós. Né? Tenta fazer o seu melhor em qualquer situação que você tiver. Se não der, se não deu, sim, bate a sandália. Faz como eu, corta os cabelos. Sacode né? a poeira. Não traz desse lugar nem os cabelos, nem a poeira. E continua a sua caminhada sempre olhando para Cristo. Sim, Silvia, mas assim, para uma pessoa que está viciada num mundo desse, é mais difícil ela ter essa visão que nós temos. Você só vai conseguir duas formas. Você dá um basta, fala, não, minha vida não tá boa, não tá legal e tem que mudar. E mudar. E isso é difícil. Ser radical, que é a conversão. Né? O que é a conversão? Você tá no caminho, converte para outro. Isso é a conversão. 180 graus. Outra, Deus quer fazer uma graça muito grande na vida daquela pessoa e ele dá uma cacetada e a pessoa acorda, dorme, quando acorda pra vida. Cai do cavalo, igual o Paulo. Agora, você achar que você caminhando torto vai conseguir alguma coisa, me desculpa, não vai. Isso, infelizmente, muito difícil. Você tem que largar da bagagem, largar da barca aos poucos e começar. Primeiro você tem que começar, né, a ser mais lógico, podemos dizer. Você tem que usar muita lógica e falar assim, tá, beleza. A vida que eu tô levando, até onde tá me fazendo bem? Porque se você tá andando no caminho errado, você vai saber que tá errado. Por quê? A partir do momento quando há a concepção ali do espermatozoide no ovário ali, Deus já coloca a sua luz divina, a sua alma já chega ali. E com sua alma já chega o que é certo e o que é errado. Os 10 mandamentos já estão implantados no seu DNA. Então, uma hora ou outra, você vai ver que aquilo que você está fazendo, pô, mas eu não sei o que é, mas está errado o que eu estou fazendo. Por quê? Porque Deus já colocou ali a essência dele na sua alma. Por mais que você não tenha uma intimidade, não tenha um relacionamento com Deus, mas a sua moral vai gritar alto. Vai gritar alto. E aí que você tem que usar a lógica. Falando, beleza, o que tá saindo dentro de mim tá gritante, tá? O que eu tenho que fazer? E começar a procurar meios de conseguir descobrir aquilo que tá te incomodando para você mudar e converter. E daí, se você não tem essa intimidade, começa a ter. Né? Tem o evangelho diário, tem a palavra da semana que a gente traz aqui todos os dias. Procura, né, uma forma de criar essa intimidade. Porque se você tem essa intimidade, até quando o erro não é seu, mas aquilo que o outro está fazendo vai interferir na sua vida, você consegue descobrir. Consegue. Porque
é energético, é vibracional, é a sua bioenergia, é a sua energia vital. Se você está cheio do Espírito Santo, a sua vida é o reino de Deus. E se algo está contra isso, não tem como. Né? Isso vai te incomodando, esse incômodo que você sente diariamente, vai te levando para um lugar que você vai falar, não, eu vou sair desse emprego porque isso não tá bom. Mas por quê? Porque tem alguma coisa. E você sai do emprego e daí você descobre, depois que você saiu, que o emprego era um caixa dois, que era alguma coisa ruim. E fala, nossa, mas Deus me livrou, né? Muda o caminho de ir para o trabalho e naquele caminho acontece um acidente. Isso é o Espírito Santo te guiando. Sim. E essa intimidade, eu vou te dizer que só chega o dia que você larga o barco cheio de peixe. Né? Na noite escura, é muito fácil. Você fala, Senhor, me ajuda, me mostra o caminho. Agora, com o barco cheio de gente, cheio de peixe, né? Fartura. Com a fartura, você fala, Senhor, eis-me aqui, né? E fazer como lá no Antigo Testamento, queima a cangalha, queima, vende os bois, faz um churrasco dos bois, para você não ter para onde voltar. Sim. E fala, Senhor, eis-me aqui. É só o que ele espera da gente. Sim. Uma coisa que a gente tem que sempre também, né, zelar é, por mais que a gente está numa vida errada, mas a gente fala, não, tem alguma coisa falando que ali tocando em mim, fala, não, aqui você está fazendo não é certo, é errado. Você não pode acostumar com isso. Sim. Só ouvir e não fazer nada, não ter uma ação. Amanhã eu faço. É. Vou aproveitar mais um pouquinho. Exatamente. Ah, tá tão bom aqui. Eu sei que tá errado, mas tá bom, tão bom aqui. Cuidado que pode ser que não chegue amanhã. E aí? Né? Então a gente não pode acostumar com aquele negócio, aquilo que tá falando, gritando dentro de você, meu, sai daqui, não tá certo. Porque fala, acontece, por mais que você não tenha uma intimidade com Deus, ali a sua alma vai gritar, vai espernear, falando, ó, isso que tá fazendo não é certo, não é correto. E você tem que ouvir aquilo que sai de dentro de você e perguntar o que eu devo fazer, aonde eu devo procurar. E ter passos. Ter passos aos poucos, começar a engatinhar, que você vai descobrir ali que há uma vida plena, cheia de graça do outro lado, que espera por você. É isso. Amém. Hoje eu tô só reflexiva aqui. Só refletindo. Então é isso, meu povo de Deus. Nós esperamos que vocês realmente estejam como a Elaine, refletindo sobre o que Jesus nos trouxe nesse evangelho, o que o Espírito Santo tocou em nosso coração para trazer para essa reflexão. E de verdade, se você sente o incômodo, se você acha que você está fora do caminho, para. Se você não consegue retornar, se você não consegue dar os 180 graus e ir para o caminho oposto, só para. E começa a rezar. Coloca o seu joelho no chão e pede para o Espírito Santo te modificar. Né? E ele vai te tirar desse lugar. Amém. Vai sim. Certico? Certico. Não esqueçam de nos seguir no YouTube, no Instagram, No no Spotify. Spotify, que é o meu predileto. Eu também gosto, viu? Porque você consegue fazer mais coisas. Sim. E compartilhe com seus amigos, mostre que você está querendo fazer diferente, mostre que você está nessa caminhada e se coloque a serviço do Espírito Santo. Que quando você se dispõe a caminhar com ele, ele traz o reino de Deus para sua vida. E ajude o nosso trabalho, né? Para chegar a mais pessoas aí. Que essa é a nossa função aqui, né? Poder partilhar desse evangelho, dessa meditação. Assim como Deus toca no nosso coração, poder partilhar com vocês e com muito mais pessoas, né? Se é bom para você, vamos passar para frente para ser bom para os outros também. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse podcast, desse áudio. E nos ajude
a fazer a diferença na vida de mais pessoas. Amém? Amém. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Amém. Fica com Tchau, tchau. Deus. Fica com Deus. Tchau. Tchau.